o capítulo 9 do livro de Atos, quando Paulo passa por uma experiência de conversão e torna-se um crente em Cristo Jesus. Algumas coisas nesta experiência de Paulo podem nos ajudar a ampliar a nossa vida espiritual, apresentando perante o Senhor os nossos corações. Diz assim: naquele momento, quando isso foi escrito, Saulo tinha perseguido a igreja nascente, a partir daquele apedrejamento do Estevão. E Paulo vai perseguindo a igreja, e neste caminho de perseguição, acontece uma experiência que transformou a sua vida. Então eu queria que vocês lessem comigo. Paulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. O que o Paulo estava fazendo? Ele estava respirando ameaça. Ele estava ainda pensando que era a sua missão perseguir os discípulos do Senhor, perseguir a igreja nascente. Julgava ele estar fazendo um favor a Deus. Muitas vezes nós podemos estar fazendo alguma coisa que julgamos ser a favor do Senhor e do seu reino, quando na verdade pode representar apenas um sentimento nosso, uma experiência nossa ou um desejo nosso, e não o propósito de Deus. Então a gente tem que ter uma percepção muito cuidadosa das motivações do nosso coração, para que a gente não faça coisas carnais com a expectativa de estarmos fazendo coisas espirituais. Porque isso pode ser o quê? Não uma maldade, mas uma ignorância espiritual, porque a Bíblia diz que nós perecemos como povo de Deus porque não temos conhecimento. Às vezes o que nos falta não é a graça e o poder de Deus, é o conhecimento de como nós podemos nos apropriar das bênçãos e dos cuidados especiais do Senhor. Paulo tinha uma boa intenção perante o sacerdote. Olha o que ele vai pedir, que é verso 2. Olha o que ele vai pedir ao sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Então ele queria autorização do sacerdote para fazer isso aí. Então, na cabeça dele, isso era uma coisa boa de se fazer, levar cativos os, né? Quantas coisas a gente faz ou ouve dizer que se faz em nome do Senhor e não tem nada a ver com o Senhor, né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. Veja o verso 3. Verso 3, ó. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Então ele foi iluminado por uma luz do céu, enquanto ele caminhava para fazer aquilo que estava no seu coração. Então ele vai ser interceptado na estrada de Damasco por uma luz que brilhou do céu e por uma intervenção de Deus na vida dele. Interessante, ele era uma pessoa sincera, mas era uma pessoa equivocada. E Deus interviu na vida dele para mostrar para ele alguma coisa que ele não sabia e que ele precisava saber. Porque, pelo que ele não sabia, tinha um comportamento errado. E pelo que ele passou a saber, ele tornou-se um homem segundo o coração de Deus, né? Então, aí você vê uma intervenção do céu para a terra. É muito importante, quando a gente está no caminho da vida, haver uma intervenção da parte de Deus na vida de cada um de nós, para aperfeiçoar a nossa vida espiritual, para desenvolver a nossa espiritualidade, né? Veja aí o verso 4, olha o que vai acontecendo, né? E caindo por terra, quando aquela luz brilhou sobre ele, caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então é a pergunta de Deus para ele: por que você faz o que está fazendo? Por que você vive do jeito que está vivendo? E por que a sua vida tem algo contra mim? É a voz do alto que pergunta por que você está em guerra com o Senhor.
Aí veja o que vai acontecer na vida do Paulo, olha que interessante. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então ele pergunta quem é, de quem é aquela voz. A voz é: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ao verso 6, olha lá. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Então aquela voz queria orientá-lo a uma caminhada diferente daquela que ele se propunha fazer. A intervenção de Deus na nossa vida, às vezes, muda o rumo da nossa jornada, o rumo da nossa vida. Quando Deus tem um interesse especial em nós, Ele pode agir de uma maneira até contrária à nossa vontade, para nos esclarecer de que a gente tem algo especial para Ele e que Ele quer usar este algo especial que nós somos ou representamos, e nem temos consciência disso. Talvez você não saiba quanto você é especial para Deus. Talvez você não saiba quanto Deus tem de expectativa a respeito da sua vida. E às vezes então Deus precisa dar um tropeção na sua vida para você cair na estrada e Ele ter oportunidade de trazer algum jorro de luz sobre a sua vida, para você se dar conta que tem algo especial que Ele quer que você entenda a respeito dEle e a respeito de você mesmo. Deus quer nos mostrar quem nós somos e qual a razão pela qual Ele quer usar a nossa vida. Veja lá o verso 7. Aí são: e os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então os companheiros dele ficaram impactados com aquilo, mas eles não sabiam explicar, né? Veja o que acontece no verso 8. Assim: então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Ele ficou cego, ele perdeu completamente a visão. Por quê? Porque aquela luminosidade era tão grande para ele, e a Bíblia diz que ele perdeu a sua visão. Abrindo seus olhos, ele não conseguia enxergar. Então ele que ia com toda a autoridade pegar as pessoas e trazê-las amarradas e trazê-las, né, para Jerusalém, agora ele mesmo cego vai sendo conduzido pelas mãos de outros para o destino. Ele ia para Damasco, então eles vão levá-lo para Damasco, só que agora ele vai pelas mãos de outros e vai cego. Muitas vezes a gente vai passar por experiências onde a gente tinha total controle das coisas, total visão das coisas, e às vezes Deus permite que a gente vai passar por uma situação de dependência, para a gente perceber que a força que a gente tem em função do projeto de Deus pode ser frágil. E a nossa vida é tão frágil que, se nós soubéssemos a fragilidade que ela tem, nós teríamos muito receio até de sair de casa, porque a vida é muito frágil. E naquele momento ali, mostrou-se a sua fragilidade. Aquele general forte, aquele lutador forte, aquela pessoa que tinha todas as certezas, toda a segurança e toda a autoridade, todo o poder, de uma hora para outra não é nada. É uma pessoa cega, carregada pelas mãos de terceiros. Está perfeitamente submisso a qualquer pessoa que lhe quisesse fazer algum mal. Se alguém quisesse fazer alguma vingança, se quisesse fazer alguma coisa ruim, aí estava a hora. Veja só o verso 9 então. Esteve 3 dias assim, sem ver, durante os quais não comeu nem. Então ele fez um jejum de 3 dias ali, sem comer, sem beber, cego. Imagine o que está rodando na cabeça dele. Rapaz, aquela experiência lá, aquela voz do céu, aquela pergunta: quem é que você persegue? Ele agora sem ver, a cabeça rodando, é isso que está acontecendo com ele. Veja lá o verso 10. Então, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Então, agora o narrador, ele sai da cena do Paulo e vai identificar uma pessoa lá chamada Ananias, que morava lá na região para onde ele foi levado. Então o Senhor fala com Ananias assim numa visão: Ananias, é o que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então, Deus fala com Ananias, que estava lá naquele contexto, e o Ananias seria um instrumento de Deus para falar com
Deus já tinha começado a falar com Paulo, mas às vezes Deus precisa de outra pessoa, com outra visão, com outra percepção e com uma proximidade maior, para falar conosco algo que Ele quer que nós saibamos, Ele quer que nós experimentemos. Portanto, nunca feche os seus olhos, o seu ouvido a um conselho, a uma palavra, a alguém que se aproxima do Senhor em nome do Senhor, porque pode ser que Deus está usando uma pessoa para abençoar a sua vida. Pode ser que Deus esteja usando uma pessoa para ser o recurso dele para você. E pode ser que Deus vai usar a sua vida para abençoar alguém. Ananias estava ali agora, sendo abençoado pelo Senhor, chamado pelo Senhor, para fazer uma obra na vida do Paulo. Então veja que Deus pode usar pessoas para abençoar a sua vida, como Ele pode usar a sua vida para abençoar pessoas. Agora, qual que é a grande diferença? É se a gente tem percepção de que isso pode ocorrer e a gente tem a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. A gente tem facilidade de criticar os outros, né? Tem facilidade, mas às vezes não tem facilidade de ser um companheiro de jornada para ajudar a pessoa a quem nós criticamos superar suas dificuldades e aos olhos de Deus ser uma pessoa melhor, resultado do nosso trabalho, da nossa cooperação. A mesma coisa pode acontecer ao contrário, alguém se preocupa em nos ajudar e nos conduzir, né? Tudo debaixo da mão do Senhor. O que faz a grande diferença na vida do Paulo era Deus conduzindo. Não era uma situação aqui ou aqui, humana ou carnal, era Deus conduzindo. Deus conduz daqui, Deus conduz dali, Deus toca no coração aqui, e assim a obra dele vai se construindo ao redor dos eventos que ele está passando e vivendo. Veja só o verso 11. Olha que coisa. Então o Senhor lhe ordenou ao Ananias, né? Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Então Paulo era judeu, fariseu, e ele estava orando. E Deus fala com Ananias, vai lá e dá o endereço. Interessante como que Deus dá um endereço para Ananias, né? Você vai nesse endereço aqui, que você vai encontrar a pessoa que eu quero que você encontre, porque eu tenho algo especial para realizar na vida. Então Deus vai usar a sua vida para abençoar alguém que Deus quer abençoar, porque Deus tem um propósito. E às vezes Deus vai usar alguém para abençoar a sua vida, porque Ele tem um propósito para você. Então, se a gente tiver essa sensibilidade, a gente vai ser, tanto podemos ser instrumentos de Deus para abençoar as pessoas, quanto podemos ser abençoados por outros instrumentos de Deus, que vão se aproximar de nós. Igreja é isso, é essa mutualidade. Uns ajudando os outros e sendo ajudados pelos outros, para que todos possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Essa sensibilidade, então, Deus dá para o Ananias, e vai ver como que Paulo recebe o Ananias, né? Veja lá o verso 12. Então, e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a... Então Deus manda um homem lá para impor as suas mãos sobre a vida do Paulo, para que ele recuperasse. Então aquela visão era temporária, ela tinha um propósito, né? Agora Deus vai lá e diz, vou retirar isso que por um tempo deixou você refletir, deixou você orar, deixou você pensar. Às vezes Deus permite certas coisas na vida da gente, para a gente orar mais, para a gente jejuar, para a gente ficar mais sensível, para a gente perceber coisas que, se tudo estiver normal, a gente não percebe. Às vezes é uma topada que a gente leva que faz a gente andar mais rápido para frente. Então tem essas coisas na vida, né? Veja o verso 13, olha que interessante. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Então o Ananias ficou preocupado, como é que eu vou me dedicar a uma pessoa que não vale nada? Como é que eu vou me dedicar a uma pessoa que não merece?
Como é que eu vou me dedicar a uma pessoa que é ruim, que é contra o teu reino, que é contra a tua obra, que é contra... Como é que eu vou me dedicar a essa pessoa? O Senhor sabe melhor do que eu que essa pessoa não merece. Mas olha a visão de Deus sobre a nossa visão. A nossa visão lá, segundo Ananias, ele não merece. A visão de Deus, qual que é? Veja, olha só. Verso 14, olha só. Para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos aqueles que invocam o teu. Então, o que o Ananias está dizendo? Olha, ele não é dessa, é numa flor que se cheira. Ele até tem cartas das autoridades para prender a gente, para destruir a gente, para levar a gente cativo. Esse homem não deve, né? Aí veja o que o Senhor fala com ele, olha, verso 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de... Então Deus tinha uma visão diferente da visão do Ananias. O Ananias tinha essa sensibilidade. Esse homem tem problema, vai trazer dificuldade para nós. Mas Deus falou: não, eu tenho um olhar diferente. Então eu estou olhando para ele como um instrumento que vai abençoar o meu povo. E não só o meu povo, ele vai ser aquele que vai levar o meu evangelho aos gentios. Então Deus tinha um plano para a vida de Paulo e precisava de um Ananias para ajudar que o plano fosse realizado. Mas tinha que vencer o coração do Ananias, né? Porque às vezes Deus tem um plano, depende de você, mas você está com o coração duro. Aí você não consegue fazer que o plano de Deus através de você aconteça. Aí Deus então tem que trabalhar naquele que Ele quer fazer acontecer e em você que é um instrumento. Então é para ver como Deus é sábio e às vezes Ele trabalha onde a gente não imagina e nem tem esperança. Mas Deus, que conhece o além das coisas, Ele vai vendo que precisa dar esse passo, aquele outro passo, e Ele vai conduzindo. Se a gente tivesse a mesma compreensão de Deus, a gente evitava muita coisa ruim, não é não? Evitava muito problema. Mas a gente não tem a mesma visão de Deus. Só quando Ele vai revelando é que a gente vai compreendendo. E depois que tudo passa, agora nós estamos lendo isso aqui, né? Isso aqui aconteceu 2000 anos atrás. Depois que tudo passa, a gente olha como Deus operou, olha como Ananias foi sensível, olha como Paulo se quebrantou. Mas não é sempre assim. Na luta, às vezes tem aquele coração duro, às vezes tem aquela rebeldia, às vezes tem aquela... E Deus é paciente, porque Deus dá o tempo certo e vai conduzindo da maneira certa. O fato é que Deus tinha um propósito para o Paulo, tinha um propósito para Ananias, e eu vou te surpreender, Ele tem um propósito para você. Ele tem algo especial para a sua vida, tanto para você ser bênção na vida de alguém, quanto para você ser alvo da bênção de alguém na sua própria vida. Faz sentido isso? Então veja o verso 16, o que aconteceu. Olha só, diz assim: pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então o que Deus está falando com Ananias? Ananias, fique tranquilo, porque você nem imagina o que essa figura vai passar por causa do meu nome. Ou seja, não faça um julgamento precipitado sobre esta pessoa, porque esta pessoa é para mim um vaso muito especial, e essa pessoa vai fazer algo extraordinário. Se o Ananias soubesse quem seria o Paulo, ele já estava ali correndo: não, rapaz, eu estou aqui junto com você. Mas o fato que ele não via com os olhos de Deus, ele via com os olhos da dificuldade, da insegurança, do medo. E a gente às vezes é assim, e Deus sabe que a gente é assim, por isso que Ele não tem muita preocupação com as nossas dificuldades, porque Ele só quer um coração que Ele possa trabalhar, como o coração de Ananias foi um coração que ele trabalhou. Se ele tem no seu peito um coração que ele pode trabalhar, as coisas seguem o rumo certo, não é verdade? Por isso que ele diz: filho meu, dá-me o teu coração, os teus olhos observem os meus caminhos, né? Veja o verso 17, aí vai mudando o cenário, né? Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão. Agora olha só com que espírito ele vai.
Saulo, olha, seu general complicado, não é isso não. Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques o quê? Cheio do Espírito Santo. Aí é que está. O que Deus queria que Ananias realizasse com Paulo? Esse trabalho de evangelização, esse trabalho de lembrança do que Deus vem fazendo, e terminasse com esse momento apoteótico, né? E fique cheio do Espírito Santo. Então era isso que Deus queria para o Paulo, que ele ficasse cheio do Espírito Santo. Estava usando a vida do Ananias para orar por ele, para impor sobre ele as mãos. Então, quantas vidas serão abençoadas pela sua oração? Você orar, você impor suas mãos, você ser instrumento de Deus para abençoar pessoas. Veja só o verso 18. Olha só. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Importância do batismo para aqueles que aceitam o Evangelho e são chamados pelo Senhor, né? Por isso que a Bíblia recomenda em muitos e muitos versículos para a gente ser batizado, aceitar a Cristo e ser batizado, confessar os pecados e ser batizado, ir por todo mundo ensinando e batizando. Ou seja, o batismo faz parte da história da igreja, da vida da igreja. E Paulo então passa por essa experiência também. Não é porque ele era um general, não é porque ele ia ser um apóstolo, ele tinha que passar pelo caminho que todos nós temos que passar para cumprir a nossa caminhada com o Senhor, né? Veja o verso 19, aí. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Então esses versículos aí, para mostrar que como que Deus toca a vida de uma pessoa e como Ele usa pessoas para abençoar pessoas. E como Deus não tem raiva, nem é vingativo, nem é perseguidor de ninguém. Porque se tinha um que merecia uma raivinha, né? Era o Paulo, porque ele saiu dali com o propósito de perseguir a igreja do Senhor. E o Senhor encontra com ele, não quero que você seja meu inimigo, quero que você seja meu amigo. Eu quero que você venha participar do meu plano de levar o Evangelho até os confins da terra. É assim que Deus nos trata. Ele nos trata como nós tratamos os outros. Ele tem uma visão positiva a nosso respeito. Se Ele tiver um espaço nas nossas vidas, Ele nunca vai piorar as nossas vidas. Se Ele tiver um espaço nas nossas vidas, Ele sempre vai melhorar as nossas vidas. Por quê? Porque Ele vai nos encher do seu Espírito. E onde está o Espírito de Deus, aí não há confusão. Porque o Espírito de Deus é um Espírito esclarecedor. O Espírito de Deus não é só um Espírito esclarecedor, ele é esclarecedor na verdade. Porque o Espírito do Senhor não se engana com as narrativas humanas, porque ele tem uma verdade procedente do Pai. E o Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a verdade. E a Bíblia diz: quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. Portanto, a verdade não é a nossa, é a dele. E a gente tem que ter a sensibilidade para entender a vontade dele, o propósito dele, a verdade dele. Por isso que o Espírito Santo, ele tem essa prerrogativa de nos ensinar, de nos conduzir, de nos dirigir, de nos assistir, de nos confortar. E aí ele tem uma função mais importante, de nos convencer. Porque muitas vezes nossa cabeça dura não aceita o que é contrário ao que a gente pensa e faz, mesmo que a gente esteja perseguindo a igreja. Paulo estava perseguindo. Então precisou de haver um convencimento do Espírito para que ele pudesse mudar a sua compreensão, mudar o seu entendimento. Então Deus quer nos abençoar e mudar a nossa compreensão para que nós possamos nos ajustar ao propósito dele. Porque ele nos criou para um propósito. Se estamos fora do propósito dele, ele quer nos ajustar
Não é Deus que se ajusta ao nosso propósito, é nós que nos ajustamos ao propósito dele. Então o Espírito tem essa função de nos guiar, de nos dirigir, de nos inspirar, de nos convencer, de nos confortar. E quando a coisa aperta demais, que a gente não sabe para onde ir, a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Então você tem o Espírito intercedendo por você, orando por você, clamando por você. E no fim das contas, a Bíblia diz que nós devemos nos despir do velho homem e devemos nos revestir do novo homem. Devemos não nos embriagar com vinho, mas nos encher do Espírito. Então é uma decisão nossa de nos enchermos do Espírito, como Paulo foi cheio do Espírito. Daí a razão porque ele virou de perseguidor lá, ele virou um servo de Deus que foi ajudar a igreja que ele antes perseguia, levar a igreja ao seu desenvolvimento. O maior passo de desenvolvimento da igreja naquele contexto foi através do Paulo, que se converteu e se tornou um crente cheio do Espírito Santo. Boa parte do Evangelho foi escrito por Paulo, que se converteu, cheio do Espírito Santo, ensinou as igrejas e deixou um legado de informações e de instruções que a igreja, até hoje, 2000 anos depois dele, até hoje a igreja se beneficia do que ele viveu, do que ele experimentou, do que ele fez e das coisas que aconteceram com ele. Para encerrar, só digo para vocês que um dia ele falou, através de um testemunho que ele deu, que ele teve o privilégio de subir ao céu. E ele viu coisas inefáveis. Ele percebeu coisas, ele disse assim, não é nem lícito eu dizer. E eram tão especiais que foi me dado um espinho para eu não me orgulhar, para eu não me ensoberbecer, dada a excelência das visões. Então esse espinho era um mensageiro do Satanás, para me esbofetear quando eu quisesse me ensoberbecer, quando eu quisesse me orgulhar. Então, eu não posso ser orgulhoso pela grandiosidade da obra de Deus na minha vida. Eu tenho que ser uma pessoa humilde e saber que a obra e o poder não é da minha capacidade carnal, é da obra de Deus espiritual na minha vida, na vida da igreja, na vida de todos nós. Faz sentido? Você está pronto a orar com essa visão? Então, sinta-se hoje um Ananias nas mãos de Deus para interceder, para abençoar aqueles que você acha que precisa hoje de uma ação especial de Deus. Ou então sinta-se Paulo e peça ao Senhor que levante alguém que possa te ajudar em oração, né?